E aí, meus amigos do futebol goiano, tudo bem com vocês aí? Estamos chegando aí para repercutir mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para os nossos times goianos. Clássico entre Goiás e Vila Nova, clássico movimentado, agitado. 1-0 para o Goiás jogando no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Mesmo com um homem a mais, Goiás foi à luta e fez o resultado. Resultado que tira o Goiás da zona de rebaixamento e volta a dar confiança para a sequência do trabalho. Vamos falar do Atlético Goianiense, que foi até a cidade de Fortaleza jogar contra o Ceará, e nós falamos mais cedo que o Atlético iria aprontar e trazer um grande resultado, e trouxe 1-0 também. O Atlético venceu 1-0, gol de Gustavo Coutinho cobrando pênalti, ele que havia perdido contra a equipe do Juventude, foi lá e pimba, sacudiu. E o Atlético venceu também jogando praticamente o segundo tempo todinho, o final do primeiro tempo e o segundo tempo com um jogador a menos, tá? Vamos falar aí sobre essas situações. O jogo entre Goiás e Vila Nova é um jogo movimentado, né? O Goiás quis mais vencer a partida, o Goiás lutou mais, guerreou mais. O Vila Nova foi um pouco apático, saindo um pouquinho da característica de time, né? Que o Vila Nova sempre teve, principalmente de uns anos para cá, contra o Goiás, a equipe se encarna e consegue realmente fazer jogos melhores, né? Esse ano no primeiro clássico no Campeonato Goiano foi assim, um time mais apático, um time moroso, e hoje também um time de muito toque de bola lateral, mas um time sem profundidade, um time que realmente não concordo com o presidente que falou que quis mais, fez mais para perder do que para ganhar, não, mas foi um time que buscou menos do que a gente imaginou que buscaria, né? É, Goiás venceu com o gol de Anselmo Ramon aos 33 minutos, né? E isso que há 5 minutos atrás o Goiás teve o seu zagueiro Ramon Menezes expulso, né? Pelo segundo cartão amarelo. A arbitragem do Flávio foi uma arbitragem boa, né? Certo momento ele tumultuou um pouquinho a partida, mas ele conseguiu controlar bem, ter o respeito da galera aí e não influenciou no resultado, não. Talvez nos últimos lances ali teve uma entrada do Rodrigo Soares que o VAR chamou para expulsão e ele não expulsou, né? Mas não influenciou diretamente no placar, não. Uma coisa que a gente chama atenção, que o Vila Nova jogou cerca de 25 minutos a 28 minutos com um jogador a mais e não chutou uma bola dentro do gol do goleiro Tadeu, né? Não conseguiu nem ser perigoso. Teve ali um lance no finalzinho, uma puxeta do Della Torre, mas muito pouco. Achei o Marquinhos Gabriel muito escondido do jogo, o João Vieira dando muito passe lateral. O Vila Nova tem um problema nas laterais, e ele perdeu o Rainer, né? Bem no início da partida, mais uma vez. O Rainer contra o Goiás se contunde. E o Elias, ele deu um. Não é mesmo aquele mesmo Elias que já foram em alguns anos atrás aí. Então, o Vila Nova talvez tenha que buscar opções para essas situações, se quisesse se manter na parte de cima. Achei também o Janderson e o Rian pouco pouco ofensivos, né? Não atacando linhas. O Vila Nova teve pouquíssimas jogadas de linha de fundo para poder fazer com que o Della Torre tivesse a condição, né? O trabalho jurídico do Vila Nova foi muito bem feito, colocou ele em campo, fez uma boa partida, brigou muito, guerreou ali, mas não teve uma oportunidade de fazer uma oportunidade clara de fazer o gol. Já do lado do Goiás, vi o Rodrigo Soares compondo bem a lateral, os dois zagueiros, quando não vão sair jogando, vão bem, mas quando tem que sair jogando, às vezes passa um pouquinho de susto. O Ramon foi expulso e aí entrou o Felipe. E geralmente quando o Felipe entra em campo, ele joga bem, né? Ele entrou bem contra o Atlético na final do Campeonato Goiano, entrou bem hoje também, rebatendo ali. E às vezes quando ele tem uma sequência de oportunidade, ele não consegue tão bem. Mas vamos ver. Ele deve ser a escolha para o próximo jogo, né? Já que o Ramon, que vinha sendo, foi titular nos últimos dois jogos, foi expulso e não vai jogar. Uma surpresa boa, o Djalma compôs bem ali a lateral esquerda, foi bem, não comprometeu. O meio-campo do Goiás muito bem, o Baldória jogou bem até quando esteve em campo. Depois o Daniel Paulista mexeu bem, mexeu para frente para ganhar.
tirando ele, colocando o Lourenço, né? O Lucas Rodrigues também muito bem, teve uma chance de cabeça de fazer o gol ali, não conseguiu. E o Lucas Lima, quando teve em campo, dominou as ações ali. O jogador mais lúcido do Goiás, jogador que aparece pro jogo grande, jogador que ficou fora aí, eu vi aí de um quem é quem aí, de um ou outro aí da imprensa aí, mas não tem como não. É jogador grande, jogador de jogo grande. O GG, muita entrega, não foi tão bem. Algumas ações aí poderia ter escolhido melhor, né? E o ataque do Goiás, o Jean Carlos começou muito bem, primeiro minuto de jogo já chegou, já chutou já finalizou em gol. Depois teve uma boa jogada que ele corta o zagueiro do Vila Pagnussá e chuta para fora. E no segundo tempo ele caiu muito de rendimento. O Cadu brigou muito para aquilo que eu acho que se dispôs a colocar, mas foi pouco operante na parte ofensiva. E aí o banco do Goiás supriu e foi melhor, né? Tanto o banco como o comando, né? O Daniel trabalhou melhor do que o Guto. E as mudanças do Daniel foram mudanças mais eficazes, né? A gente critica muito ele, demora um pouquinho a mexer, é um pouquinho moroso, mas hoje não. Ele foi bem, ele mexeu direitinho no time, ele colocou o Lourenço para poder ganhar mais um jogador de mais qualidade no meio de campo. E a entrada do Anselmo Ramon seria natural, né? E ele fez uma mudança, ele colocando o Bruno Sávio. Curioso que contra o Atlético, contra o Vila, ele sempre coloca esse jogador. E aí acabou que com a expulsão ele foi um jogador que foi importante, porque ele fechou ali um corredor junto com o Rodrigo e né, não foi na parte ofensiva, mas na parte defensiva ali para poder compor ele foi muito bem. No final da partida, eu vi uma deselegância muito grande do Guto, né, com alguns repórteres, respostas curtas. Ele que é um cara bacana, um cara de gente boa. Não sei se teve uma cobrança mais viril, mais forte no vestiário, isso aí pode ter tirado ele um pouquinho do senso normal, porque a gente vê as entrevistas dele, são boas entrevistas, longas, tranquilo, um cara cadenciado, né? Às vezes na derrota, num clássico tal, ou por conta de alguma situação que ocorreu. E um detalhe também que eu queria chamar a atenção, ele no momento da parada técnica, ele afasta-se um pouquinho e quem dá a instrução ferrada mesmo é o auxiliar, né? E achei assim, então um pouco, me chamou um pouquinho a atenção, principalmente nesse jogo de hoje. Vi que a derrota deu sim uma cutucada na diretoria. A diretoria sentiu, porque quando vai para o microfone e segura pressão para si, que seria o que natural, vencemos, nós estamos em quarto colocado, sinal de alerta ligado, não pode perder clássico, mas pô, o Hugo é forte, o Hugo vai para dar entrevista e fala que o muro não é baixo, que lá não tem pé de manga, que mais que ele falou? Que o CT é o melhor do Centro-Oeste. Então, desvia um pouquinho o foco, né? E uma declaração que ele deu também, que esse aí a gente vai ter que ver como é que vai ser a reação do vestiário. Porque ele falou que faltou culhão. E ele falou que pelo menos 4 jogadores aí não foi o que ele imaginava. Então, assim, é difícil. O futebol ele é difícil, né? Melindroso. A gente viu um Goiás fechado mesmo, vindo com essas derrotas aí. E o Vila Nova, que a gente entendia estar bem, por tudo que vinha acontecendo, ter essa situação. Então, eu entendi que sentiu o baque, a derrota, e talvez não precisaria nem de ter dado a entrevista, né? Mostrou apenas deselegância por parte do Guto e com todos, né? Respostas curtas, muito. A gente viu que ele não estava à vontade ali. Mas numa próxima a gente vai ter a oportunidade de perguntar para ele dessa situação aí, certo? Acho que nós falamos de tudo aqui, né? Então, tem uma situação também que eu queria colocar, que eu entendo que faltou tanto por parte do Guto, tanto por parte do Hugo, reconhecer, reconhecer a vitória do Goiás. Não foi o Vila Nova que perdeu. O Goiás venceu o Vila Nova, independente do que aconteceu, tá bom? O Atlético Clube Goianiense venceu, jogando fora de casa, 1-0, venceu o Ceará.
O Bruno José teve oportunidade, vinha fazendo um bom jogo, né? O jogo estava de troca, muita troca, bola na trave de um lado, bola na trave do outro. O Bruno José teve uma ótima oportunidade no começo da partida, errou, desperdiçou, mas estava jogando bem, sofreu um pênalti, né? E bem convertido pelo Gustavo Coutinho, que agora teve uma paradinha mais longa e foi firme e soltou o pé. E aí, assim, até a expulsão foi um jogo. O Atlético jogou bem, foi, né, pau a pau ali, não mudou um pouco a característica de aquela marcação em cima, até a gente preocupou um pouquinho como que seria o segundo tempo. E assim, até que suportou, o Paulo Vitor foi praticamente para mim o melhor jogador da partida por conta das intervenções que fez. O segundo tempo realmente foi muito difícil, segurou muito os jogadores ali como o Mateuzinho, o Tito, no final ali, eles abriram mesmo e, sim, se tiver dar um pouquinho, não sei se suportaria ou não. Mas, assim, o importante é que fez um jogo, fez um resultado, né? E agora é botar a casa em ordem. Tem um jogo importante pela Copa do Brasil, né? Tanto o Goiás tem quanto o Cruzeiro, tanto o Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense, só que o Atlético Goianiense decide em casa, né? Então, assim, uma vitória simples é fazer um jogo equilibrado, um jogo mental bem jogado, saber que pode ganhar no tempo normal, saber que pode ganhar nos pênaltis, importantíssimo financeiramente, e o Atlético tem sim condição de fazer um grande jogo também na Copa do Brasil, né? Então é isso aí. Acredito que o Atlético ainda tem mais tempo de preparação que por conta de ter jogado hoje, né? E assim, volta amanhã, vai ter segunda, terça e quarta para se preparar, descansar, recuperar e preparar bem o jogo, para o jogo do Atlético Paranaense agora, que é o próximo, tá bom? Se vocês gostaram aí do conteúdo, inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí. Inscrevendo, vocês ajudam a gente demais a conta, né? A atingir mais seguidores aí para a gente chegar para mais gente, tá bom? Grande abraço para todos. Logo mais a gente volta com mais informações do nosso futebol goiano.